No vídeo de hoje, nós vamos explorar a história de Burkina Faso e tentar perceber como um país desse se tornou uma terra de golpes. Como Burkina Faso, com um futuro promissor, tem uma história tão bagunçada como esta que vamos conhecer agora. Vamos ver todos os golpes que aconteceram em Burkina Faso até o dia de hoje. Então, aperte o cinto e venha comigo nessa aventura. Burkina Faso, assim como o restante da África Ocidental, tem uma rica história que remonta dos tempos antigos. A região foi habitada desde o período dos caçadores-recoletores no noroeste da África, entre 12.000 e 5.000 a.C. Ferramentas como as raspadeiras, cinzeiros e pontas de seta da época foram descobertas em 1973. Entre 3.600 e 2.600 a.C., começaram a surgir assentamentos agrícolas com estruturas permanentes indicando o desenvolvimento de comunidades mais estáveis. O uso de ferro, cerâmica e pedra polida tornou-se comum entre 1500 e 1000 a.C. E a preocupação com práticas espirituais é evidente por restos de enterramentos encontrados na região. Entre os séculos 13 e 13, a cultura Abora se estabeleceu ao longo do Baixo Vale do Rio Níger, cobrindo áreas que hoje fazem parte de Burkina Faso. Essa cultura era conhecida por suas práticas de assentamento e desenvolvimento regional. A partir do final do século XIX, a influência dos reinos Musi, que governavam a região, começou a declinar devido às incursões militares do Império Francês. Os Musi, que eram agricultores e soldados, resistiram com sucesso por muito tempo às tentativas de conquista e conversão dos povos muçulmanos ao noroeste. No entanto, o domínio francês na África Ocidental se consolidou com a expansão colonial. Em 1896, o reino Musi de Ouagadougou tornou-se um protetorado francês. Em 1898, a Convenção Anglo-Francófona estabeleceu as fronteiras coloniais, dividindo as possessões britânicas e francesas na região do Níger. Apesar da resistência local, incluindo a oposição de líderes como Samori Touré, os franceses conseguiram estabelecer o controle sobre a maior parte da área que viria a ser o Burkina Faso até 1904. As incursões coloniais, que incluíram a devastação de territórios e destruição de propriedades, foram brutais e deixaram cicatrizes duradouras. Entre 1915 e 1916, a Guerra Volta Bani, um movimento de resistência contra a tributação e o recrutamento forçado, destacou a resistência local contra o domínio francês. A repreensão do governo francês ao movimento foi intensa, exigindo a maior força expedicionária da sua história colonial até então. O Alto Volta foi criado em 1919, fundindo os territórios da bacia do Rio Volta com a colônia Alto Senegal e Níger sob a administração francesa. O início da década de 30 trouxe mais dificuldades com a seca de 1932 e a crise de 1929, que agravaram a fome e a situação econômica dos habitantes locais. O Alto Volta foi desmembrado em 1932 e seu território foi dividido entre Costa do Marfim, Sudão Francês e Níger. A maior parte da população e as cidades importantes, como Ouagadougou e Bobo de Ulaçu, foram atribuídas à Costa do Marfim. Após a Segunda Guerra Mundial, a pressão nacional aumentou e o Alto Volta foi reativado em 1947 como parte da comunidade francesa. Em 1958, tornou-se a República do Alto Volta, com maior autonomia dentro da comunidade franco-africana. Em 1960, a independência foi formalizada com a saída completa do domínio francês. Maurice Amego foi
o primeiro presidente da República Autônoma e a nova nação adotou sua própria Constituição com as cores da bandeira inspiradas nos afluentes do rio Volta. Golpe de 1966. O golpe de Estado de 1966 em Alto Volta, atual Burkina Faso, foi o primeiro de uma longa série de golpes e transições de poder por via militar que marcariam a história do país por décadas. A recém-independente República de Alto Volta, que havia se libertado do domínio francês em 1960, enfrentava uma série de desafios políticos e econômicos que preparariam o cenário para o golpe. A administração do presidente Maurice, caracterizada por um governo autoritário de partido único e fortes laços com a França, rapidamente se tornou impopular entre os trabalhadores, sindicatos e vários setores da sociedade. Maurice, ao estabelecer uma ditadura de partido único, eliminou a oposição e fortaleceu o seu controle sobre o país. Porém, a sua aliança com a França e suas políticas internas, como a repreensão às graves e a implementação de um rígido orçamento da austeridade, alienaram a população. A insatisfação generalizada culminou em 1966, quando o anúncio de novos cortes salariais provocou uma greve geral. O descontentamento se transformou em ação. No dia 3 de janeiro de 1966, grandes manifestações tomaram as ruas e as tentativas de Maurice de controlar a situação com o uso das forças armadas falharam, pois os soldados se recusaram a reprimir os protestos. Foi então que o recente coronel Songolé Lamizana, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, interveio, forçando Maurice a renunciar. Esse golpe foi significativo por vários motivos. Em primeiro lugar, marcou a primeira intervenção militar direta na política do país, estabelecendo um precedente para futuros golpes. A partir deste momento, o poder militar tornou-se uma força dominante na política do Alto Volta, Burkina Faso, com Lamizana governando por mais de uma década. Além disso, o golpe de 1966 evidenciou as profundas tensões entre a elite política e a população comum, especialmente em um contexto de crise econômica. Embora o governo militar tivesse prometido restaurar a ordem e melhorar a economia, muitas das políticas de austeridade continuaram e a influência francesa sobre o país permaneceu forte. O golpe de Lamizana deu início a um período de instabilidade política no Alto Volta, que continuaria ao longo dos anos com mais golpes e transições de poder militar. Golpe de 1980. O golpe de Estado que ocorreu em 25 de novembro de 1980 na República do Alto Volta, atual Burkina Faso, marcou um momento crucial na história política do país. O coronel Sai Zerbo liderou uma ação militar que depôs o presidente Lamizana, um líder militar que havia governado anteriormente. O contexto que levou ao golpe foi caracterizado por uma série de crises simultâneas. Desde a independência do Alto Volta da França em 1960, o país havia sido governado por uma série de regimes militares. Lamizana governou o país com o regime militar até 1978, quando foi eleito em um regime civil, mas seu governo continuou a enfrentar desafios significativos. Durante a década de 70, Lamizana lutou contra uma série de problemas graves, incluindo oposições crescentes dos sindicatos, novos grupos políticos de oposição e crises ambientais como a seca severa e a desertificação no Sahel. Esses problemas foram exacerbados por uma crise econômica que fez com que a ajuda externa passasse a representar 70% do orçamento do governo em 1979. Em fevereiro de 1979, as principais organizações sindicais iniciaram uma nova campanha
contra a Lamizana, que culminou em uma greve geral em janeiro de 1980. Embora a greve tenha sido breve, ela intensificou a pressão sobre o governo. Em 1 de outubro de 1980, uma greve de professores evoluiu para uma greve geral em novembro, colocando ainda mais pressão sobre o governo de Lamizana. Apesar de sobreviver a uma moção de censura em 12 de novembro, a situação continuou a se deteriorar. No dia 25 de novembro de 1980, o coronel Sai Zerbo, que era um veterano militar e ex-ministro das Relações Exteriores, liderou um golpe militar que depôs Lamizana. O golpe foi notavelmente pacífico, sem derramamento de sangue significativo. A polícia de choque, que havia sido usada para reprimir os trabalhadores em greve, tentou um contragolpe em apoio a Lamizana, mas não conseguiu reintegrá-lo ao poder. Zerbo, que havia sido chefe da inteligência militar e comandante do regime do exército na capital de Burkina Faso, suspendeu a Constituição e estabeleceu a Junta Comitê Militar de Recuperação para o Progresso Nacional, CMPRN, composta por 31 membros, incluindo figuras radicais como os futuros presidentes Thomas Sankara e Blaise Compaoré. O governo de Zerbo inicialmente ganhou apoio dos sindicatos, que haviam anteriormente se oposto à Lamizana, ao atender a muitas das suas demandas. No entanto, a estabilidade foi efêmera. Em dezembro de 1980, Zerbo formou um gabinete de 16 membros, mas seu governo logo enfrentou grandes protestos. Em maio de 1981, a imposição do serviço militar obrigatório e a repressão aos sindicatos geraram mais descontentamento. A situação política continuou a se deteriorar e Zerbo acabou sendo deposto por outro golpe militar em 1982, que levou ao governo-major Jean-Baptiste. O golpe de Estado de 1980 foi um reflexo de instabilidade política contínua no Alto Volta, atual Burkina Faso, e da luta pelo poder entre diferentes facções militares e políticas. A sucessão de golpes e tentativas de golpe que se seguiram evidenciaram a dificuldade do país em encontrar uma estabilidade duradoura em meio a uma série de crises internas e externas. Golpe de 1982, Sai Zerbo deposto. O golpe de Estado que ocorreu em 7 de novembro de 1982 na República do Alto Volta, hoje Burkina Faso, resultou na derrubada do regime do coronel Sai Zerbo pelo coronel Gabriel Yurian Some e um grupo de oficiais subalternos das Forças Armadas, muitos dos quais eram politicamente radicais. Zerbo, que havia tomado o poder em um golpe semelhante em 25 de novembro de 1980, foi deposto menos de 2 anos após assumir o controle. A oposição ao governo de Zerbo cresceu, levando a uma série de protestos e greves. A crise política se agravou em abril de 1982, quando figuras importantes como Thomas Sankara e Blaise Compaoré denunciaram ao CMPRN e foram presos. A situação deteriorou-se rapidamente com crescente oposição ao governo de Zerbo. Em 7 de novembro de 1982, facções progressistas e radicais dentro do regime, incluindo o grupo de oficiais comunistas formados por Sankara, Compaoré, Zongo e Jean-Baptiste e outros, lançaram um golpe para depor Zerbo. O coronel Gabriel Yurian Some e outros oficiais do Conselho de Salvação Popular tomaram o poder, prendendo Zerbo e nomeando o pouco conhecido Dr. Jean-Baptiste como chefe de Estado. Some continuou como chefe de gabinete e o novo governo fez várias mudanças, afastando militares de alto escalão e legalizando os principais sindicatos. A liderança de Ouedraogo, no entanto, foi breve. Ele enfrentou uma tentativa de golpe em fevereiro de 1983.
E após prender seu primeiro-ministro Thomas Sankara e outros militares, tornou-se alvo de protestos em um levante militar liderado por Blaise Compaoré. Em 4 de agosto de 1983, Compaoré depôs Ouedraogo, libertou Sankara e iniciou a Revolução Burkinabé. Sankara assumiu a presidência e durante seus 4 anos no poder implementou políticas de emancipação nacional e mudou o nome do país para Burkina Faso. Em 15 de outubro de 1987, Sankara foi assassinado em um ataque planejado por seu antigo aliado Blaise Compaoré. Compaoré justificou o assassinato alegando que Sankara havia comprometido as relações com a França e a Costa do Marfim e conspirado contra seus opositores após assumir o poder. Compaoré reverteu as reformas de Sankara, estabeleceu laços estreitos com a França e alinhou o país novamente com o FMI e o Banco Mundial. Queda de Blaise Compaoré. A revolta em Burkina Faso, que teve lugar entre 28 de outubro e 3 de novembro de 2014, foi uma insurreição popular desencadeada por uma proposta de emenda constitucional que permitiria ao presidente Blaise Compaoré buscar um 5º mandato. Após já ter governado o país por 27 anos, a proposta gerou uma onda de protestos em várias cidades do país. Os protestos começaram com manifestações pacíficas, mas rapidamente escalaram para tumultos e distúrbios. No entanto, dia 30 de outubro, a situação tornou-se particularmente violenta. Grupos de manifestantes com apoio do ex-ministro e líderes militares atacaram e incendiaram edifícios governamentais, incluindo o parlamento e a sede do partido governante, Congresso para a Democracia e Progresso. Esses eventos forçaram a dissolução do governo e do parlamento e levaram à declaração de um estado de emergência. O presidente Compaoré, sob pressão crescente, fugiu para a Costa do Marfim com a ajuda do presidente Alassane Ouattara. No mesmo dia, o general Honoré Traoré anunciou que um governo de transição seria formado para administrar o país e organizar eleições dentro de um ano. Em 31 de outubro, após intensos protestos e supressão, Compaoré finalmente renunciou ao seu governo de 27 anos. Honoré assumiu a presidência interina, mas em 1 de novembro, o tenente-coronel Isaac Zida também reivindicou o cargo de chefe de Estado interino, alegando a impopularidade de Honoré. Uma declaração dos chefes militares apoiou Zida, mas sua ascensão ao poder foi contestada por uma coalizão de partidos de oposição que convocaram novos protestos para o dia 2 de novembro. Tentativa de derrubar o governo de transição. Em setembro de 2015, Burkina Faso vivia um período turbulento após a revolta que depôs o presidente Blaise Compaoré e a formação de um governo de transição para restaurar a ordem e preparar o país para eleições democráticas. O governo de transição era liderado por Michael Kafando, que havia assumido a presidência interina, e o tenente-coronel Isaac Zida, que ocupava o cargo de primeiro-ministro. No entanto, o país ainda enfrentava tensões e insegurança exacerbadas por facções leais ao antigo regime de Compaoré. Uma facção da guarda presidencial, ainda fiel a Compaoré, estava insatisfeita com as mudanças em curso e a nova liderança. Esse grupo, sob a liderança do general Gilbert Diderot, ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e um aliado próximo a Compaoré, começou a tramar contra o governo de transição. Diderot, que havia sido uma figura central no regime anterior, via a situação como uma ameaça ao seu poder
e influência. Em 16 de setembro de 2015, Diderot e seus seguidores executaram o golpe de Estado. Eles tomaram controle de vários pontos estratégicos. Durante a ação, Diderot declarou que o governo de transição estava suspenso. Prendeu Michael Kafango e Isaac Zida, colocando-os sob custódia. O golpe visava restaurar o regime anterior e consolidar o poder de Diderot, revertendo os progressos feitos na transição política e nas reformas que estavam sendo implementadas. A tentativa de golpe provocou uma forte reação tanto a nível nacional quanto internacional. Dentro de Burkina Faso, houve uma onda de protestos massivos contra o golpe e a prisão dos líderes do governo de transição. A população que havia lutado para derrubar Compaoré e instaurar um governo democrático rapidamente se mobilizou para defender o regime de transição. Milhares de pessoas foram às ruas para exigir a restauração da ordem e a liberação dos líderes presos. A comunidade internacional também condenou o golpe e pressionou os golpistas a desistirem. Organizações internacionais e países amigos de Burkina Faso impuseram sanções e ameaçaram cortar laços diplomáticos e financeiros com os líderes golpistas. A pressão externa, combinada com a resistência interna, enfraqueceu a posição dos golpistas. Em resposta à crescente pressão e à resistência interna, o golpe de Estado acabou fracassando. Em 23 de setembro de 2015, após uma série de negociações e confrontos, os golpistas foram forçados a se render. Michael Kafango e Isaac Zida foram libertados e o governo de transição foi restaurado. Os líderes do golpe, incluindo o general Gilbert Diderot, foram presos e enfrentaram acusações de tentativa de golpe e outros crimes. O fracasso do golpe de 2015 marcou uma vitória para a democracia em Burkina Faso e reafirmou o compromisso do país com a transição para um governo civil. No entanto, os eventos evidenciaram as profundas divisões e as ameaças persistentes à estabilidade política no país, refletindo as dificuldades enfrentadas por Burkina Faso em seu caminho para a democracia. Golpe de 2022, queda de Roch Kaboré. Roch Marc Christian Kaboré, presidente eleito de Burkina Faso, enfrentava uma situação cada vez mais desafiadora durante seu mandato. Desde a sua eleição, o país havia se tornado o epicentro de uma insurgência crescente por grupos extremistas islâmicos, especialmente no norte de Burkina Faso. A presença e a atividade desses grupos, que estavam associados a organizações como Al-Qaeda e o Estado Islâmico, provocaram uma deterioração significativa da segurança no país. As incursões dos extremistas resultaram em ataques frequentes a civis e militares. A incapacidade do governo de Kaboré de conter a violência e proteger os cidadãos gerou um crescente descontentamento popular. A sensação de insegurança e a percepção de ineficácia governamental alimentaram protestos e críticas tanto dentro do país quanto na comunidade internacional. O descontentamento foi exacerbado por falhas na resposta do governo à crise e pelo aumento da pressão sobre o presidente para encontrar soluções eficazes. Em 24 de janeiro de 2022, a situação culminou em um golpe de Estado. O exército, liderado pelo tenente Paul-Henri Damiba, tomou o poder e depois Roch Kaboré. Os militares alegaram que a decisão de assumir o controle foi motivada pela incapacidade do governo de Kaboré em lidar com a crescente insurgência islâmica e restaurar a segurança no país. Em uma declaração pública, os golpistas expressaram frustração com o estado de desordem e a falta de progresso no combate aos extremistas, considerando que a intervenção militar era a única solução para reverter a situação. Damiba e seus apoiadores, organizados sob o nome de Movimento Patriótico para a Salvaguarda e Restauração, MPSR,
tomaram rapidamente o controle das principais instituições governamentais e depuseram Kabore. A prisão do presidente e a tomada do poder pelo exército foram realizadas sem grandes confrontos, mas com uma rápida consolidação do controle militar sobre o país. Após o golpe, o tenente-coronel Paul Henry Damiba assumiu o poder como chefe de Estado, prometendo restaurar a segurança e preparar o país para uma transição democrática. Damiba se comprometeu a abordar a crise de segurança como uma prioridade, buscando implementar estratégias mais eficazes para combater a insurgência extremista e estabilizar a situação no país. O novo governo militar prometeu realizar reformas e garantir uma transição que devolvesse o poder ao povo por meio de eleições, embora o cronograma exato para essa transição não tenha sido imediatamente claro. A promessa de Damiba de restaurar a segurança e governar de forma inclusiva buscava ganhar apoio da população e da comunidade internacional. No entanto, o golpe gerou uma resposta mista. Enquanto alguns setores da população e analistas viam a intervenção militar como uma solução potencial para a crise de segurança, outros expressavam preocupações sobre a possibilidade de uma prolongada instabilidade política e a erosão dos avanços democráticos alcançados anteriormente. O golpe de 2022 em Burkina Faso destacou a complexa interação entre segurança, governança e a capacidade do Estado em enfrentar crises internas. As consequências desse evento e as respostas internacionais continuaram a moldar a trajetória política e social do país. Paul Henry Damiba deposto. A gestão do tenente-coronel Paul Henry Damiba foi marcada por desafios crescentes relacionados à segurança e combater a insurgência extremista. A situação de Burkina Faso continuou a deteriorar-se. A incapacidade de Damiba de efetivamente conter o avanço dos grupos extremistas, bem como a persistente insegurança no país, gerou frustração não apenas entre a população, mas também dentro das próprias Forças Armadas. Os militares que inicialmente apoiaram o golpe de janeiro de 2022 como uma solução para a crise de insegurança começaram a expressar descontentamento com a administração de Damiba. A crescente insatisfação refletia a falta de progresso no campo de batalha e a dificuldade em estabilizar o país, o que alimentava uma sensação de urgência para a mudança de liderança. Em 30 de setembro de 2022, o capitão Traoré, juntamente com um grupo de oficiais descontentes, liderou um novo golpe de Estado contra Paul Henry Damiba. O golpe foi rapidamente executado e resultou na deposição de Damiba do poder. Traoré e seus aliados, que estavam insatisfeitos com a liderança de Damiba e a incapacidade de resolver a crise de segurança, tomaram controle das principais instituições do governo e prenderam Damiba. A ação de Traoré foi motivada pela percepção de que a liderança anterior falhou em enfrentar adequadamente a insurgência jihadista e restaurar a ordem no país. A mudança de liderança foi recebida com uma mistura de alívio e apreensão. Com a deposição de Damiba, Ibrahim Traoré emergiu como novo chefe de Estado de Burkina Faso, assumindo o poder em meio a um ambiente de elevada expectativa e pressão. Com apenas 34 anos, Traoré tornou-se o mais jovem chefe de Estado da África e a sua ascensão ao poder foi vista por alguns como uma tentativa de revitalizar a resposta do país à crise de segurança. Traoré fez promessas de enfrentar o terrorismo com renovada determinação e de restaurar a segurança em Burkina Faso. Ele se comprometeu a implementar estratégias mais eficazes para lidar com a insegurança extremista e abordar as questões que haviam contribuído para a instabilidade no país. No entanto, a transição de liderança não resolveu imediatamente os desafios. Hoje, a violência é uma realidade em Burkina Faso, não podemos negar, mas Traoré tem mostrado um trabalho que
desperta a admiração de muitos, mas a inveja de alguns. E recentemente ele sofreu uma tentativa de golpe. Essa é a história de Burkina Faso e como Burkina Faso se tornou uma terra de golpes. Tudo isso podemos dizer que é fruto de uma colonização que só tinha como objetivo explorar.